Abra sua Bíblia em João capítulo 6, por favor. Quem já encontrou já pode ler o que está escrito na TV. Conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Isso dá a entender que existe dois processos aí. De você conhecer e você prosseguir na mesma base, conhecendo. Conhecer é algo que você precisa entender esses dois fundamentos dentro do que nós iríamos falar, para você entender o fato de que Deus ele sempre quis que a igreja ela despertasse isso dentro de si. Por exemplo, lembra do vídeo que ainda há pouco você viu? Quando nós se trouxermos essa base para a nossa vida, nós iríamos nos posicionar na mesma condição que aquela moça. E se você conhece o teu Pai, o teu Deus, por você não apenas conhecer com a primeira base do conhecimento que já lhe falarei, mas conhecer de uma forma que você prossiga conhecendo, então você vai entender que Ele nunca jamais vai te abandonar. E mesmo não ouvindo, mesmo não vendo, eu falo muito para Deus isso: Senhor, o Senhor não precisa provar nada para mim. O Senhor não precisa se mostrar, se revelar a mim. Por isso que Jesus se agradou do centurião, porque ele disse que, mestre, eu não sou digno que tu entres na minha casa, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus se agradou dessa fé. E isso, igreja, faz com que a gente entenda o poder, a grandeza do nosso Deus. E é o que Deus quer. Quer que a igreja entenda e compreenda e viva. Vamos aqui, já eu te explico com mais detalhe. Mas vamos lá. Diz aqui no verso 60. Vamos aqui do versículo 60. Para você entender o que o Espírito Santo tem para você. E vamos lá, agiliza aí, que senão não dá tempo. Tem aí no máximo 20 minutos. Posso? Que diz assim, ó. Lá no capítulo de João, verso 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram. O que disseram? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Ele faz uma pergunta aos discípulos. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o que com Jesus? Continua. Já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Ele fez a pergunta aos discípulos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, continua, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós, olha o que Pedro vai dizer, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha aqui, por favor. Quando nós, ao ouvir ou ler e ver isso que está escrito na TV, duas coisas nós temos que entender. Existe o conhecimento, igreja. Existe duas formas. Na verdade, podemos gerar uma só, mas existe o conhecimento na palavra, na leitura. Existe esse conhecimento na leitura
e já já te explico, e o conhecimento na meditação. Essas duas bases faz grande diferença. Por exemplo, o conhecimento na leitura é esse conhecimento aqui. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Leia novamente o que está escrito. Tem alguém aqui que não conheça isso? Que você leu. Isso é um conhecimento. Conhecimento você leu o que está escrito aqui, então você conhece o que está escrito aqui. Isso é um conhecimento. Da mesma maneira, um outro exemplo é, se você for lá por exemplo, em uma dessas plataformas, o Facebook, você coloca lá um nome, Pastor José, nem sei se é esse meu nome que está lá, mas digamos que esteja lá assim, Pastor José Alex, lá vai dar o quê? Vai mostrar o quê? Vamos lá, me ajuda aí. Eu sou casado, a idade, que mais de informação tem lá? Telefone, endereço, vai ter lá um punhado de informação que ao ler você conhece o pastor José Alex, não conhece? Nesse aspecto, sim. Então essa é a leitura de uma forma que nós falamos, um conhecimento na leitura. Eu estou lendo, então estou conhecendo o que eu estou lendo. Por exemplo, quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos no Velho? E quantos no Novo? 27. Quantos livros? Quantos números, melhor dizendo, o livro de Salmos tem? 150. Qual é o último livro da Bíblia? Qual é o primeiro? Gênesis. Isso é conhecimento ou não? Conhecimento de uma forma na leitura. Esse conhecimento é isso aqui, visual. O conhecimento na leitura, para você entender, é tudo aquilo que você vê, é tudo aquilo que você consegue ver e conclui as suas dúvidas apenas nesses aspectos. Eu estou concluindo porque eu estou lendo. Alguém te dá um endereço, só fica lá na rua tal, aí lá tem um nome, você vai exatamente lá, porque você está ou irá ler aquela informação. Então você vai ter conhecimento das informações apenas com base naquilo que você vê. Isso é conhecimento na leitura. Tem gente que leu a Bíblia inteira, não tem conhecimento em alguma coisa na leitura. Ela tem. Inclusive o diabo, né? Obrigado, pastor. Aqui ele diz que a Bíblia diz o quê? Que ele crê, ele só não obedece. Então existe o conhecimento na leitura, como expliquei, a compreensão na igreja e o conhecimento na meditação. Por que eu estou falando isso do conhecimento? Já já você vai entender. Mas o conhecimento na meditação é quando a pessoa, quando você se sacrifica, quando você se esforça, quando você se dedica, quando você se empenha ou quando você é uma pessoa espontânea para entender, compreender o que está sendo dito. Então, dito dessa maneira, faz com que a pessoa ela tire tempo para saber o que exatamente foi dito. Ela vai pesquisar, ela vai estudar, ela vai se empenhar, ela vai se sacrificar, ela vai se esforçar para poder entender o que está sendo dito. Então isso é meditar, isso é se esforçar, porque quando lá no livro, isso aqui esse tema na verdade é um versículo que fala lá em Oséias capítulo 6, verso 3. Lá diz assim: conheçamos, no plural, e prossigamos em conhecer ao Senhor. No caso está aqui, como é que está aqui? No singular, conheça. Conheça e prossiga conhecendo. Isso é pessoal. Mas ele está dando duas informações. Por que, pastor? Isso tem esse versículo. Sabe por quê? Está se referindo lá? Lá está dizendo assim, no subtítulo, se você for pesquisar, se você for abrir sua Bíblia, lá vai dizer assim, convenção sincera. Porque eles tinham palavras bonitas, as expressões que qualquer um se encantaria, mas eles não praticavam nada daquilo que eles falavam.
E essa palavra de conhecer, como fiz aí você repetir algumas palavras ou perguntas que eu fiz, que você respondeu, isso é conhecimento. Porque lá no livro, presta atenção, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A diz que o meu povo, o que é que diz que o meu povo? Está perecendo por falta de quê? De conhecimento. Ué, e lá nesse versículo, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos. Mas se o povo está perecendo por falta de conhecimento, então o conhecimento não é suficiente? Se eu conheço algum versículo da Bíblia, já não é muito válido para mim? Se eu sei recitar pelo menos um versículo, ou quantos livros a Bíblia tem, como você falou, no Novo, no Velho, isso não é importante? É importante. Mas o conhecimento que faz as pessoas perceber não é apenas essas informações. Você lembra que Jesus estava aqui com esse povo? Jesus estava aqui junto com essas pessoas. E por conta de um discurso que essas pessoas não compreenderam, o que foi que elas fizeram? Jesus vem ensinando, exortando, disciplinando, e essa era a base do Senhor Jesus, e essa é a nossa base também. E aí, com o discurso, ao invés deles meditar em quem estava falando e o que estava sendo dito, não, eles se zangaram, eles se acharam em uma condição que aquelas palavras de Jesus eram pesadas, duras demais, quem era que podia ouvir? Quem foi que eles fizeram? Abandonaram. Eles sabiam o nome de Jesus? Essa multidão? Eles sabiam a origem de Jesus, principalmente quando chegou em Nazaré. Jesus estava ali, o nome crescendo por todo lado, porque por onde ele passava acontecia, as coisas aconteciam, o milagre acontecia. Quando ele chegou em Nazaré, Jesus, filho de José, Maria, o carpinteiro, conhecemos. Eles sabiam na leitura, ou no conhecimento na leitura, quem era Jesus. Eles só não conheciam Jesus na meditação. Eles não meditavam com relação a isso. Por isso que o próprio povo que era para acolher Jesus, Jesus disse, eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Lá no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 vai falar um pouquinho, até o verso 12, 13, ele vai tocar a respeito desse assunto. Mas, igreja, então se esse conhecimento que ele fala que por falta desse conhecimento as pessoas estão perecendo, está dizendo conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Porque conhecer é algo que você vai ter que, esse prosseguir conhecendo é algo que você vai ter que se esforçar. Você vem à igreja, como você se encontra aqui, a palavra que você ouve, para você crescer, você tem que meditar nela. Você tem que verificar o que está sendo dito. Isso, igreja, requer sacrifício da sua parte. Às vezes você vai ter que ser forte. Sabe? E muitas pessoas não querem, sabe por quê? Porque isso dói. Por isso que as pessoas não querem prosseguir conhecendo. Elas sabendo onde é a igreja, elas vêm à igreja. Recebeu o milagre, elas vão embora. Ela não quer prosseguir conhecendo. Deus toca, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas ela só quer aquilo. Ela não quer prosseguir para conhecer aquele que curou, que libertou, que transformou, que mudou. Quem mudou a minha vida? Eu não quero saber, o importante é que eu estou com a vida transformada. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Porque para continuar conhecendo, e esse continuar conhecendo é que leva as pessoas à libertação, nem todo mundo quer, porque como falei, vai muito, mas muito exigir de você lágrimas, força, dedicação e acima de tudo, amor. E que nem todo mundo quer isso, igreja. Prosseguir é onde você tem que meditar. Como a Bíblia descreve lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Deus disse para Josué assim, Josué, medita nessa lei dia e noite, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha o que Deus orienta. Medita em tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou, na lei, tudo quanto nela está escrito, medita, porque se você fizer assim, ele diz lá, por onde você for, você será bem sucedido.
Conhecer a igreja, o livro que você pediu, que foi pedido para você abrir, isso é um conhecimento na leitura. Conhecer o que você está lendo requer meditação. Amém? Requer esforço seu, sacrifício seu, empenho da sua parte. Porque só o conhecimento das letras... Lembra que a Bíblia diz que a letra mata? Tem gente que conhece na leitura. Tem pessoas que são estudadas, conhecem a história toda, mas não conhecem os planos de Deus. Não conhece o que é que Ele quer de você, de nós. Porque isso vai depender do teu esforço, do teu empenho, do teu sacrifício. Conhecer esse Deus. Quem é esse Deus que deu a vida ao homem? Quem é esse Deus que criou todas as coisas? Quem é esse Deus que faz coisas extraordinárias que nem isso as pessoas meditam? Eu fico me perguntando. O profeta Isaías meditou nisso. Ele disse que um Deus que mede os céus, ele ficou meditando na grandeza de Deus. Quando você medita, então não haverá dúvida dentro da pessoa. Ainda que você não entenda, você vai saber que o teu pai está ali cuidando de você. Ainda que você não enxergue ele, mas a tua compreensão pela meditação faz você saber e enxergar pelo olhar da fé que ele sempre esteve ali. Que nunca sairá dali enquanto você permanecer como? Dentro da igreja. É assim? Não, gente. Não se confunda, porque estar dentro da igreja não é ser de Deus. Muito forte, né? Porque eu quero te ajudar. As nossas palavras é exatamente que às vezes a igreja tem dificuldade disso, mas é tentando mexer com a tua consciência para você compreender o que realmente Deus espera de você. Porque enquanto você apenas conhece a igreja que você... Tem gente... Você conhece, pastor? Baseada toda essa informação. Você conhece, pastor? Pastor, seu pastor? Tem gente que conhece. A primeira coisa. Qual é? Na leitura. Tem gente que me conhece na leitura. Sabe o meu nome? Sabe o nome da minha esposa? Sabe quantos filhos eu tenho? Sabe onde eu moro? Mas não me conhece porque não medita naquilo que eu sou? O caráter do seu pastor? Então conhece, esse exemplo é para exemplificar exatamente o que Deus espera de você. As pessoas sabiam o nome de Jesus? As pessoas ouviam que Jesus falava que ele era filho de Deus? E Pedro estava deixando bem claro quando Jesus disse: vocês querem também ir embora, meus filhos? Os 12 que ele escolheu, ele disse: querem também retirar, Pedro? E Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Olha o que Pedro vai dizer: nós temos crido. E esse conhecimento que ele vai dizer, e conhecido que tu és o Filho de Deus, é que ele passava o tempo inteiro, quando ele seguia o mestre, era meditando no que o mestre falava, era meditando no que o mestre fazia, era meditando nas palavras dele, por isso que ele falou isso. O conhecimento de Pedro aqui não era apenas na leitura de Jesus, mas era exatamente na meditação, ao olhar para ele, quando falava, ao olhar para o Senhor, quando ele fazia, quando ele expressava. Por isso que Pedro cai de joelho quando ele vê a multiplicação, que a pastora pregou aqui sexta-feira, a multiplicação, a pesca maravilhosa. Porque ele viu coisas extraordinárias na vida dele, ele se prostra diante, ele passa a meditar: esse homem não é deste mundo, de fato. E as pessoas que não param para ver, para enxergar isso, por isso que às vezes são rejeitados pastores, porque pastores, obreiros, homens, mulheres, eu sei que tem muita gente errada aí fora, mas quando você passa a meditar naquele que cuida da tua alma, que vela pela tua vida, em oração, em jejum, você vai descobrir a pessoa que sempre te amou, quando na verdade muitas pessoas, por não meditar nisso, dão valor a quem nunca valorizou aquilo que mais importa nesta vida, que é a alma dela. Está lá o pastor, coitado, morrendo de chorar, ora, jejua, paga o preço, e as pessoas às vezes dão valor para outro, porque não medita. Tem gente que me conhece na leitura, não em meditação. Uma das pessoas que você me conhece em meditação é minha esposa, que convive comigo. Ela sabe quem eu sou, como eu faço e o que faço.
E o nosso Deus, logicamente. Contudo, tem pessoas que sabem só meu nome. Tem pessoas que sabem só essa leitura, ao me ver, é assim, aquele baixinho, aquele pastorzinho, é assim a leitura delas. Mas ela não sabe nada da minha essência. Assim como tem pessoas que falam de Deus, que têm a Bíblia, que têm uma igreja, que congregam, que são dizimistas, que são ofertantes, mas só tem conhecimento na leitura. Por isso que o povo de Deus está perecendo, porque quem não morre, quem conhece na essência o verdadeiro Deus que ela serve. Amém? Ela conhece em sua essência quem é o Todo-Poderoso. Então ela não vai perecer, porque no momento difícil ela vai continuar bem. Na dificuldade ela vai estar bem. Quando for abandonada ela vai estar firme. Na dificuldade, oh glória a Deus. Na abundância, na vida próspera. Oh Senhor, muito obrigado, porque tudo foi o Senhor. Ela está bem em todo momento, porque ela sabe, por passar tempo em meditar, em se aprofundar, em prosseguir conhecendo ao Senhor. Quem não medita, o conhecimento apenas teórico, não tem sustentação, não tem raiz, não tem. Tem muita gente que diz amém, tem muita gente que conhece fisicamente, teoricamente a Bíblia, mas não tem essência nenhuma do Deus vivo, porque nunca meditou naquilo que ele ensina. Se ele diz que não é válido, não tem como a luz se misturar com as trevas, então você medita e sabe que a tua vida, a tua conduta tem que ser com pessoas que são da luz de Deus, santas. Ele também fala no livro de Salmos 1, que bem-aventurado o homem que não se assenta na rota dos escarnecedores, nem anda, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele vai dizer, antes o prazer desta pessoa está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha aqui como é que ele diz. Um homem que sabe, por ter meditado, que não vai misturar as coisas, fala com todo mundo, mas não se mistura com ninguém. Porque a fé dela não pode ser corrompida por palavras, porque você sabe que a palavra, a atitude de outras pessoas pode corromper o seu bom costume que você criou com o Senhor Espírito Santo, com o nosso Deus. Amém? E Deus tem prazer de se relacionar com pessoas que prosseguem e prosseguir conhecendo ao Senhor. Se você entender isso, faz com que você, na sua casa, não é aqui dentro da igreja apenas não, lá na sua casa, você crie momentos com Deus, você cria horários para falar com Ele, você cria momentos para meditar em sua palavra, e isso faz com que você esteja nesse parâmetro ali de continuar prosseguindo, continuar meditando na palavra dele. Você tem prazer de parar 1h30, 2 horas do seu tempo, e você busca conhecer ele nesses aspectos. Não uma pessoa que apenas lê um versículo e pronto, e acha que é isso mesmo e acabou. Não, ela se relaciona com Deus, mas leitura, ela procura saber se o Senhor está se agradando, é isso que o Senhor espera de mim, será que o que eu preciso mudar, se o que eu estou sendo ou fazendo está de acordo, o Senhor está se alegrando, ou eu estou lhe entristecendo. Eu não quero ser como uma daquelas pessoas que está indo ao olhar que está tudo bem, mas para o Senhor está tudo errado. Isso faz você se esforçar, igreja. Então, quando Jesus fala para Pedro, não, Senhor, pelo amor de Deus, para onde nós iremos? Em outras palavras, nós temos não só crido, mas temos também conhecido, de tanto meditar nas suas palavras, que nós temos entendido que além de estar a palavra da vida eterna com o Senhor, nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. O Senhor tem falado coisas que mexeu conosco, então nós temos crido nisso e temos enxergado que o Senhor de fato é Filho do Deus vivo. Nós temos meditado nisso, nós temos conhecido nessa base. Agora a Bíblia diz lá no livro de João capítulo 8, verso 32, olha o que a Bíblia diz aí. Você, na hora que aparecer, você vai ler para mim em nome de Jesus. Agora tem essa informação aqui no Novo, no Novo Testamento. Agora eu quero que você enxergue essa outra informação no mesmo livro, capítulo 14, verso 6.
Olha o que Jesus disse. Ele já disse aí em João 8,32 que se você conhecer a verdade, ela vai o quê? Te libertar. Agora ele diz o que, para você entender que verdade é essa. Leia. O que ele disse? Ninguém. Jesus disse, olha, eu sou o caminho. Eu sou a. E eu sou a. O problema de muitas pessoas é que elas não têm entendimento, elas não meditam nisso aqui. O evangélico tem uma verdade. O católico tem a verdade dele. O macumbeiro tem a verdade dele. O bruxo tem a verdade dele. E aí vai só. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você precisa conhecer a Ele. Porque Ele que é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Quando ele fala aí, conhecereis a verdade, não a verdade segundo o seu entendimento, segundo o seu raciocínio, o seu ponto de vista. Não, acho que tem que ser assim. Não, eu acho que Deus tem que agir assim. Isso é a sua verdade, é a sua teoria. A verdade é que é Jesus. E para você conhecer essa verdade, não basta você falar o nome de Jesus, ler uma passagem que Jesus falou, não, você precisa meditar no que aconteceu, você precisa meditar no que ele está falando, você precisa parar um pouco, se empenhar, se dedicar, se sacrificar, jejuar, buscar para poder entender o que realmente ele está querendo dizer. E aí você vai conhecer a ele, sendo ele o quê? A verdade. Sendo ele o caminho, sendo ele a vida, e não algo que está lá fora, não é algo meu, não é algo de igreja, não é algo das pessoas, é Jesus, igreja. É ele. Não é uma verdade que o ponto de vista do fulano é isso, o ponto de vista do Beltrano é não. Existe uma verdade que é Jesus. E é essa verdade que a igreja precisa conhecer, e só conhece meditando. Se você apenas for ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Vai ter um monte de informações. Mas esse conhecimento que te faz crescer, que vem pela meditação daquilo que ele fala com a igreja, não vem. Você precisa se esforçar para aprender que quando você abrir a Bíblia, mais do que você saber que é um não, um sim, a verdade, a vida, dentro do versículo que você está lendo, você precisa saber o que realmente Jesus quer, chamando a tua atenção com essa palavra. É isso que ele quer que você faça como igreja. Tem muita gente lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia apenas na leitura, mas não tem conhecimento em sua essência porque não tem meditado. Jesus disse, medite nessa palavra dia e noite, Josué. Medite nela. Medite. Em outras palavras, analise tudo o que foi dito através do meu servo Moisés, porque fazendo assim você vai ser bem sucedido. Onde você estiver, na cidade, no campo, sendo perseguido ou não, aonde você for ou onde você estiver, você vai ser bem sucedido, você vai ser um testemunho para fazer a diferença. Amém? E dito isso, a gente entende agora o que diz lá no livro de Salmo 119, verso 11. O que está dizendo aí, igreja? Olha o que o salmista diz, eu guardo no coração as palavras, e quem guarda no coração? É quem tem intenção de quê? De meditar. Porque se não me agrada, eu jogo logo fora, eu descarto, não é assim? Você só vai dar atenção para a pessoa que ama. Você só vai se relacionar com a pessoa que ama. Você vai procurar valorizar, amar essa pessoa que ama. Então, quando você ama o Senhor Jesus, você faz como o salmista falou. Eu guardo no coração as tuas palavras. Para fazer o quê? Que coisa gloriosa. Isso é uma riqueza. Isso aqui é a pessoa que analisa tudo que está acontecendo à sua volta. Ela analisa e vê. Foi Deus, é Deus. É Deus. Tem gente sendo ingrato porque não consegue meditar um pouco.
Se tem, está reclamando. Se não tem, reclama do mesmo jeito. Se está difícil, está reclamando. Deus muda, transforma, e Deus muda, transforma. Daqui a pouco está reclamando de outra coisa. Nunca tem esse espírito de gratidão, porque tem dificuldade em meditar. A gente não pode ser, igreja, desculpa a palavra, mas eu vou falar, um ser irracional. Eu ia falar outro nome, sabia? Qual é um ser irracional? Esquece, né? Porque às vezes a igreja, o povo de Deus, às vezes age assim. Não consegue entender o cuidado de Deus a todo momento, a todo instante. E nunca deixa, oh Senhor, muito obrigado por essa refeição. Eu queria comer outra coisa, eu não gosto disso aqui não. E assim, ela não medita. Que Deus é esse? Mas a pessoa vai olhar para o outro que está reclamando e Deus vai dizer assim, rapaz, que esse camaradinho está reclamando aí, nem aliança tem comigo. Nem vida comigo tem, mas eu que sou ruim. Que nunca parou para meditar. Ela só tem na cabeça dela que Deus é pai e tem que resolver o problema de todo mundo. Ela na cabeça dela que Deus é o que resolve os problemas, é Deus que tem que fazer. Ela fala de uma fé, ela fala de uma força, mas a verdade é que ela nem compromisso tem. E a Bíblia está nos ensinando a conhecer. É muito importante o conhecimento bíblico? Muito. Mas ele não quer que você pare apenas nisso, ele quer que você prossiga. Prossiga o quê? Conhecendo. E conhecer ao Senhor, prosseguir nessa maneira, é extrair todas as informações do qual você está lendo que vem da Bíblia, que vem da palavra dele, e vai extraindo e vai pondo como? Em prática. E aí você vê a vitória. Mas olha o que Deus tem para vocês. 81, verso 13 ao verso 15. Eu não vou nem ler para você. O que ele está dizendo? Continua. Continua. E isto duraria para sempre. Que coisa gloriosa. O que Deus está falando? Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel me ouvisse. Deus está dizendo a dificuldade das pessoas em compreender Ele, por não meditarem em quem Ele é. Você vem à igreja, amém, você está conhecendo na expressão da leitura, mas Ele quer que daqui para frente você prossiga, você continue buscando conhecer Ele em atitude. Põe em prática o que você está ouvindo. Se não entendeu, procure entender. Esteja atento, porque quando você põe em prática, quando você entende. Mas quando você não entende, você está dentro da igreja e Deus vai estar dizendo para você, se você me escutasse. Se Israel me ouvisse. Ele está dizendo o quê? Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Aí a gente está sendo afrontado e a gente não consegue enxergar isso. Rapaz, Deus está dizendo, não importa tamanho de problema, de gigante, se o meu povo me escutasse, me ouvisse, até isso tem dificuldade, eu de pronto abateria, eu de pronto destruiria. Você sabe qual é o seu inimigo? Pastor, é o vizinho lá em casa que é enjoado, ó. É ele. Quem é o seu inimigo, igreja? Quem é o seu inimigo? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas quem é o inimigo? É o diabo. Ele é o seu inimigo. Problema dentro de casa não é o familiar o seu inimigo. Se você sofrer as consequências, ele vai chorar do seu lado mesmo estando com raiva de você. Porque é família. O verdadeiro inimigo é o diabo. Ele disse assim, sabe o que ele está querendo dizer? Se Israel me ouvisse, eu de pronto destruiria esse problema que está atormentando você. Destruiria. Mas não dá ouvido, difícil. Como é que Deus vai remover o que você está abraçado? Se você desse ouvido a Deus, o mal teria batido e retirado. Deus está dizendo, de pronto eu destruiria. Mas isso é para quem medita.